Fala, Padre Fábio, sou Maria de Lourdes e estou enfrentando o pior tempo da minha vida. Descobri que tenho câncer. Tenho 2 filhos pequenos e me desespero diante da possibilidade de deixá-los sós. Estou precisando de uma palavra de conforto. Maria de Lourdes, a gente sabe que a descoberta do câncer, ela sem dúvida, nos assusta muito, né? Primeiro porque eu costumo dizer que existem doenças que trazem um histórico, né? É como uma pessoa que descobre que tem o vírus do HIV. Todo mundo que descobre isso se desespera muito, porque a doença tem um histórico. O histórico da doença, a AIDS, o HIV, tudo aquilo que vem à nossa cabeça no momento, é que a pessoa vai morrer imediatamente. Porque nós trazemos essa herança de um tempo em que, quando a pessoa descobria que tinha AIDS, ela tinha como é que chama isso, gente? Uma morte muito, né? Uma sentença de morte. Hoje não. Quando a pessoa descobre que ela tem o vírus do HIV, o que ela vai fazer? Ela vai começar a controlar para que a doença não se manifeste. Então ela vai ter um cuidado a mais para que a doença não se manifeste. O câncer é a mesma coisa. É claro que o câncer ainda mata muito, mas o câncer não precisa ser uma sentença de morte para o paciente. Sobretudo quando ele não permite que a metástase tome conta da mente, do coração. A gente começa a morrer também, minha gente, é no momento que a gente desanima da vida. Eu já encontrei pessoas que tinham câncer, né, e que lutou com o câncer de maneira muito saudável. Eu sei que é difícil, nós não estamos falando de uma coisa simples. Eu visito os pacientes de câncer, eu tenho um contato muito direto com o câncer, e eu sei o quanto que é doloroso, o quanto que é difícil experimentar este limite da vida. Agora, a doença, Maria de Lourdes, ela pode ser melhor enfrentada se você cria dentro de você uma estrutura espiritual, psicológica, que lhe ajuda a não perder as esperanças. E você já deu aqui a receita para que a sua esperança não vá embora, os seus 2 filhos. Olhar para esses meninos, né, e saber que eles precisam de você, mas não permitir que isso vire um desespero, mas que isso vire uma esperança. Os médicos nos mostram isso e nos contam, e eu escuto deles o tempo todo, né? O quanto que a pessoa que tem uma espiritualidade e que não perde essa espiritualidade no momento da doença, elas têm uma chance muito grande de cura. Porque nós adoecemos a partir da cabeça também, né? Quantas pessoas, minha gente, desenvolvem o câncer justamente a partir de momentos de estresse, a partir de momentos de perdas dolorosas, porque a doença começa na nossa cabeça. E quem sabe a gente vai chegar à descoberta um dia que ela também pode ir embora pela força da nossa cabeça. E quando eu digo pela força do nosso pensamento, eu estou falando de espiritualidade também. Porque espiritualidade passa o tempo todo pelas escolhas que nós fazemos. A minha espiritualidade é alimentada por aquilo que eu permito que seja o meu pensamento. Quando eu começo a trazer para dentro do meu coração uma esperança que foi fomentada na minha cabeça, isso começa a ser articulado de um jeito novo e eu começo a existir a partir desta nova postura. O meu pensamento ajuda eu ter uma nova postura diante da vida. E muitas vezes a doença nos abate muito, é porque a gente a interpreta como decisiva, como finalizante, e nós não podemos. É como a gente também ter que enfrentar a doença de quem está do nosso lado. A melhor forma, é claro que num primeiro momento, quando nós ficamos sabendo de um câncer dentro da nossa casa, a primeira história que nos ocorre é: nós vamos perder essa pessoa. Mas nem sempre precisa ser assim. E o resultado final do tratamento vai depender muito do empenho da pessoa. E até mesmo, eu tenho falado muito isso com pessoas que eu amo, que tiveram câncer, e que depois da cura, depois do controle do câncer, a medicina nem fala em cura, né? Os médicos, os mais prudentes, eles dizem: olha, câncer nós falamos de controle. Porque a partir do momento que você tem uma desordem celular, que é isso, né? O câncer não é nada mais, nada menos do que uma desordem na produção de células, que vira tumor, quando elas são produzidas de maneira desorganizada.
Quando você tem uma história assim, você então começa a descobrir que você está propenso a desenvolver células cancerígenas. Então, a partir do momento que você teve o controle, que é isso que nós chamamos de estou curado, tudo bem, aquele câncer sumiu, aquele tumor foi solucionado, a partir daquele momento, minha gente, pelo amor de Deus, comece a viver uma vida diferente. Se você sabe que você já é propenso a desenvolver células cancerígenas, busque a saúde de maneira radical, na sua alimentação, na sua atividade física, no seu repouso, no seu sono, no controle do seu estresse. Busque vida saudável. Eu tenho gente, pessoas que eu amo, pessoas que eu conheço, que controlaram o seu câncer e que depois volta a fumar. Um ano depois de ter vivido a restrição, volta a fumar, volta a beber. Qual é o comprometimento que essa pessoa está tendo com aquilo que Deus lhe proporcionou? Qual é o comprometimento que essa pessoa está tendo com aquilo que ela foi beneficiada? Pelo amor de Deus. A partir do momento que você vive o controle da doença, você tem que se tornar ainda mais responsável pela postura, pelo jeito com que você vai agir, pelo jeito com que você vai viver. Nós temos aqui o exemplo da Mari de Lourdes, que está vivendo esse momento de dor, esse momento de luta. A gente tem que pensar também naquilo que a gente faz, com o resultado do que a gente busca, com o resultado que a gente alcançou e qual é o desdobramento que nós damos para isso depois. Nós somos muito negligentes com a nossa saúde. Às vezes, né, eu fico assim, eu já fui muito também. Eu precisei viver uma conversão na minha vida. A disciplina que eu tenho hoje, tanto para a minha atividade física, quanto para a minha alimentação, para o meu sono que eu procuro fazer sempre de um jeito certo, eu não tinha isso. Isso é recente na minha vida. E eu adoeci por causa disso. Eu agradeço muito a Deus aquela doença que eu tive lá 7 anos atrás, que até hoje os médicos não conseguiram descobrir o que era aquilo. Foi uma coisa muito estranha. Eu emagrecia muito. Imagina, eu pesava 63 quilos naquela época, né? Então, era um organismo totalmente diferente do que eu tenho hoje, né? E eu me recordo que eu tinha os malefícios daquele cansaço todo na minha indisposição de viver mesmo, deprimido e chateado o tempo todo, não tinha alegria para a vida. E o dia que eu escutei um médico, ele falou assim, Fábio, padre, ele me chamou, né? Já era padre naquela época, você precisa mudar a sua vida. Você precisa ter uma alimentação saudável, você precisa fazer uma atividade física. E qual é a primeira resposta que nós temos diante de alguém que nos convida a viver de maneira saudável? Não quero, não tenho disposição para isso, não é assim? Mas naquele momento em que eu assumi isso, a minha vida mudou. Hoje eu tenho outra disposição para viver. Tanto é que a hepatite que eu tive no ano passado, né, eu me lembro que o doutor Antônio falou para mim, você agradeça que você teve essa doença no momento em que você estava extremamente saudável. Então Deus nos protege, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa luta. E espiritualidade é isso, minha gente. É muito bonito quando a gente descobre que o cuidado com a vida passa o tempo todo por isso. Maria de Lourdes, viva esse tempo da sua doença com um cuidado ainda dobrado, minha filha. E o cuidado que eu digo é na sua alimentação, no seu descanso e, sobretudo, na sua espiritualidade. O ser humano só pode ser equilibrado à medida em que ele conjuga bem a saúde do corpo com a saúde do espírito. Não adianta nada a gente cuidar do corpo se a gente esquece o espírito. Não adianta nada se a gente cuida do espírito e esquece do corpo. Estas irresponsabilidades, elas nos custam caro depois. Porque da mesma maneira como nós morremos no corpo, nós podemos morrer no espírito antes de morrermos no corpo. Aí nós nos transformamos naquela pessoa desagradável, nós não temos metástases na carne, mas temos metástases em todos os aspectos da nossa personalidade. Somos uma pessoa desagradável, somos uma pessoa pesada, somos uma pessoa invejosa, porque esse também é um câncer terrível que nós podemos ter na vida. Quando nós descobrimos que nós estamos sendo acometidos, né, por uma série de doenças da alma que nos transformam em pessoas insuportáveis no contexto da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida. E não foi para isso que Deus nos fez, né? Não é para a gente ficar capenga desse jeito, né? Mas força, minha filha, estamos com você, estamos rezando por você.